Boa, minha gente. Olha, tem alerta vigente aqui para São Paulo e também para a região sul do Brasil. Não só aqui em São Paulo, mas na região sul também, mas em outras partes do território nacional é bom ficar ligado. São 7 estados como um todo que tem que se preocupar nos próximos dias com tempestade mesmo. São formações aí naturais, infelizmente, com um poder de devastação muito grande. Vocês se lembram que nós passamos aqui em São Paulo no último dia 3. A cidade foi completamente destruída, arrebentada. Ficamos uma semana e algumas residências ficaram uma semana, 7 dias sem energia. O que está previsto aqui para São Paulo pode chegar perto do que nós sentimos no último dia 3. Tanto que algumas localidades pode ter vento sim, em torno de 100 km por hora. Foi mais ou menos o que aconteceu lá em Santa Catarina ontem. Nós também antecipamos aqui que coisas ruins poderiam acontecer em Santa Catarina por conta dessa inconstância do tempo. E, infelizmente, repetindo, isso acabou se confirmando. O André De Lázari está ao vivo conosco, diretamente do solo catarinense, para reportar para a gente esses acontecimentos, infelizmente ruins, e também já para tentar antecipar um pouco do que pode acontecer nos próximos dias. André, uma boa tarde a você, bem-vindo aqui ao Bora Brasil, meu amigo. Boa tarde, Joel da Atena, boa tarde, Ronald, e a todos os amigos do microfone forte da Bandeirantes. Aqui André De Lázari, da Condá FM de Chapecó, afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, para prestar as informações sobre estas chuvas que neste momento pararam, Joel. Estamos aqui no centro de Chapecó neste momento, sol entre nuvens, ao bem dizer, e uma temperatura que começou lá com 19, 20 graus, agora está na casa dos 28, na capital do oeste catarinense. Ok, mas, André, tem algum alerta valendo para amanhã, depois de amanhã? Porque até onde a gente sabe, principalmente de domingo para segunda, algumas regiões devem se preocupar. São Paulo, Mato Grosso do Sul e algumas partes do sul do Brasil. Tem algum alerta valendo para vocês aí nesses dias ou não? Nosso alerta vai até às 6 da tarde de sábado, conforme a Defesa Civil de Santa Catarina, para chuva volumosa e temporais, alerta laranja para todo o estado, exceto a região de Lages, o Planalto Sul, que está em alerta vermelho até este mesmo horário. Depois das 6 da tarde do sábado virá um tempo bom, virá um período de dias com sol, domingo, segunda e terça-feira. Daí a chuva volta para Santa Catarina, pelo menos para a região oeste, na quarta-feira. Essas são as previsões que temos no momento. Choveu tanto em determinadas regiões que alguns carros foram arrastados pela força da água. Eu vi que em um deles havia 4 pessoas, né? 2 conseguiram sair e foram resgatadas. Só que outras 2, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Acabaram morrendo afogadas. Isso aconteceu em qual região aí de Santa Catarina, André? Aconteceu na região do Alto Vale do Itajaí, no município de Taió. Os 4 envolvidos nesta ocorrência eram idosos, né? 3 mulheres e um homem. E 2 dessas mulheres, infelizmente, faleceram. A mulher que sobreviveu estava, assim como o homem que era condutor do veículo, agarrado numa árvore. E a mulher já estava ali em estado de hipotermia, quando por volta de 11 horas da noite de ontem, houve então esse momento em que o carro foi submergido pelo rio e então teve que haver a atuação dos bombeiros. Falando um pouco agora, Joel e Ronald, da situação no oeste de Santa Catarina, nós estamos um pouco preocupados com o que vem ainda a ocorrer de chuva, porque o nível do rio Uruguai, que divide Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do Planalto Sul até a fronteira com a Argentina, está bem acima do normal. E também o Rio dos Queimados, em Concórdia, que é onde nasceu a BRF, é uma cidade muito importante para a nossa região. O Rio dos Queimados subiu bastante. Uma garagem de automóveis desabou. Teve tempo, ainda na tarde de ontem, dos donos desta garagem retirarem os automóveis, e o deslizamento de terra que fez desabar a estrutura física desta loja de seminovos ocorreu por volta de 9h30 da manhã de hoje. Tivemos em Dionísio Cerqueira, que faz a tríplice fronteira Santa Catarina, Paraná, Argentina, ventos de mais de 110 km por hora. E na grande região oeste catarinense, o pior desastre foi pertinho de Chapecó,
nos balneários de São Carlos e Águas de Chapecó. São dois municípios que juntos dão 12 mil, 15 mil habitantes e que tiveram uma chuva de granizo severa por volta de 11 da noite de ontem. Se estima que pelo menos 600 casas tenham sido destelhadas por causa dessa chuva de granizo. Estaríamos falando de cerca de 2.500 pessoas diretamente afetadas. Em Águas de Chapecó chegou a faltar lona no quartel do Corpo de Bombeiros. André, só uma questão. Aqui em São Paulo tem a previsão de um fim de semana de muito vento, muita chuva e toda a lembrança daquilo que aconteceu na sexta-feira retrasada. Então falaram da formação de um comitê de crise que vai tentar reagir mais rapidamente, impedindo ou tentando impedir que aconteça um cenário parecido com o que sofreu o cidadão de São Paulo e da Grande São Paulo. Aí, em Santa Catarina, como você disse que isso tem esse alerta até o fim de sábado, da tarde de sábado, há algum esquema montado, governo do estado, prefeituras, para uma ação mais rápida no atendimento a possíveis vítimas? As coordenadorias regionais da Defesa Civil em Santa Catarina estão bem organizadas, tanto que, por exemplo, Águas de Chapecó e São Carlos pertence à coordenação de Chapecó. Então, no final da manhã já foi encaminhado lona para lá para continuar cobrindo as casas e agora, com um tempo melhor, essa cobertura vai ser feita com segurança, né, durante o período da tarde. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve durante a manhã na sede estadual da Defesa Civil e está monitorando toda a situação, principalmente porque, mesmo que esse alerta laranja caia no final da tarde de sábado, ou venha a ser estendido depois, se mantém o alerta de enchente para o Alto Vale do Itajaí. E durante a manhã de hoje, principalmente na cidade do Rio do Sul, que já teve uma enchente no mês passado, era resgate feito pelo Corpo de Bombeiros de 5 em 5, de 10 em 10 pessoas, em vários bairros. Existem já, neste momento, mais de 300 pessoas desabrigadas em Rio do Sul, que estão em abrigos, né, que estão com as suas casas já inundadas. Então, a situação do Alto Vale do Itajaí volta a se agravar. No oeste catarinense, nós não sofremos muito com as chuvas de outubro, apesar de ter precipitações recordes. O que aconteceu conosco aqui na região de Chapecó, principalmente na noite de ontem e madrugada de hoje, foi mais por temporal, foi mais por granizo. E em todo o estado tivemos problemas nos últimos 45 dias. Em todas as regiões teve algum momento nesses últimos 45 dias em que teve uma chuva muito forte, em que teve um temporal, em que teve um alagamento, uma enxurrada, uma cheia de rio que causou prejuízos. No mês passado ainda, o governo do estado liberou 500 milhões de reais através de ajudas diretas e também linhas de crédito. E o governo federal liberou até o momento 94 milhões, e eu pude conversar durante a manhã aqui na Condá com a Eva Chiavon, que é assessora do Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E ela falou que, de fruto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo, começam a se pensar para o ano que vem propostas de novas legislações, acompanhadas de um concurso público para a Defesa Civil Federal, que venham a pensar em uma reestruturação completa do sistema para ser mais efetivo nas análises das situações de emergência que estão sendo decretadas a todo momento aqui no estado, assim como foi no mês passado, por exemplo, e também na questão de liberação de ajuda humanitária federal. Porque, pelo menos aqui em Santa Catarina, a liberação estadual ela é muito rápida. Ela acontece dentro de 24 e 36 horas, independentemente da região do estado. Mas essa novidade aí, uma possível nova defesa civil ou profissionais mais especializados, é interessante e ao mesmo tempo importante porque nós precisamos de pessoas com novas habilidades para novos eventos. Isso que a gente tem experimentado, infelizmente, no Brasil não faz parte da nossa história, ou não faz parte do nosso cotidiano. Então é bom avançar mesmo nesse intuito, nesse sentido. Lembrando que Taió também sofreu uma enormidade no mês passado, né? Algumas cidades ali do Vale do Itajaí sofreram demais e, infelizmente, cenas que se repetem por lá. O André De Lázari é o nosso amigo da Super Condá, grande rádio lá de Chapecó. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu, André? Um abraço. Muito obrigado, João da Atena, Ronald, e também a paciência dos ouvintes da Bandeirantes de nos ouvir de tão longe. E esperamos voltar em breve com notícias melhores. Boa, querido. Um abraço aí, bom final de semana.